Salve cebolas, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão. E é o seguinte, tem um anúncio importante para fazer antes de você chegar no seu vídeo. Que é o seguinte, você curte... Eu primeiro tenho uma pergunta, você curte LoL? Curte análises comentadas, jogos profissionais e das grandes ligas e dos jogos internacionais, como Mundial, MSI e afins? Curte dicas para você melhorar a sua gameplay, além de análises de algumas gameplays variadas e de notas de atualização do jogo? Então galera, é o seguinte, você tem uma nova casa. Agora o Cebola Geek descascou mais uma camadinha, e essa camada agora é o Cebola Análise. O mundo de análise que vocês conheciam virou Cebola Análise, e agora vai ficar tudo num canal específico só pra ele, tá? Eu já comecei lá, vou começar nesse período pré-mundial com análise de todos os times. Então, fiquem ligados, o link vai estar na descrição. E é como sempre, meus amigos, sejam muito bem-vindos, GG e até logo! Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek, e hoje nós vamos falar sobre limites. Antes de mais nada, já peço para você se inscrever, deixar o seu joinha no canal e compartilhar para que eu faça mais conteúdo desse tipo. Eu quero que você comente aqui embaixo também o que você sentiu, o que você entendeu sobre esse vídeo e se você já teve alguma situação perto dessa que eu vou descrever. E vamos que vamos, beleza? Então galera, o tema de hoje é limites. Quando eu falo de limites, né, a gente pensa em cartão de crédito, brincadeira. Brincadeiras à parte, a gente tem que lembrar sempre, o limite ele é algo, ele é o máximo que algo pode alcançar sem que quebre, ou é o limite máximo mesmo, ou é onde ele pode alcançar e não, caso ele não tenha possibilidade de quebra, né? Então o que acontece? Você tem, eu vou fazer uma metáfora aqui. Você tem um limite, por exemplo, de uma panela de pressão, ou você tem um limite da quantidade de água que ela vai suportar, né, na quantidade de líquido que ela vai suportar, quantidade de materiais que ela suporta, e além disso, um limite da quantidade de pressão que ela aguenta. E o que acontece? Quando ela chega no limite, quando ela alcança aquele limite, ela vai parar de reter os materiais obtidos. Porém, se você continuar bombeando aquilo ali de uma maneira que não tenha saída, né, e pressionando aquele limite, uma panela de pressão, por exemplo, vai explodir. E é o que aconteceria, por exemplo, com uma garrafa, um balde, uma coisa aberta, vai transbordar, vai começar a vazar e extravasar. E qualquer outro recipiente fechado, potencialmente ele vai quebrar, estourar, arrebentar. O que acontece com a gente é bem parecido, tá? Você pode estar pensando, porra Bruno, que maluquice, você tá falando de panela, que porra de panela? Não vive panela não, Bruno. Então, guys, é que a gente parece muito com as panelas quando a gente está perto do nosso limite. Então o que acontece? Às vezes a gente tem... todos nós temos limites para diversas coisas. Às vezes serão limites maiores, às vezes serão limites menores. Seja o limite do tempo de trabalho, seja o limite de uma quantidade de peso que você consegue levantar, seja o limite de estresse, seja o limite do que quer que seja. A gente é que nem uma panelinha de pressão, a gente tem limites e esses limites são possíveis de estourar, de bater, né? Então o que acontece? A gente precisa saber identificar esses limites e impedir que a gente chegue neles, impedir que a gente bata nesses limites com tanta frequência. Então o que acontece? Você tem várias situações que geralmente vão te empurrando até o limite, ou te empurrando mais próximo ou mais distante dele, ok? Digamos, se você é um introvertido, existe um limite de quanta interação social você aguenta. Porque você, essencialmente, aquilo gasta sua reserva de energia, sabe? E o que acontece? Quando você costuma ficar sob muita pressão para ter mais interação social ou para ter mais cobrança e coisas desse tipo,
geralmente você vai alcançar esse limite com mais facilidade. E quando você chegar nesse limite, você começa a ficar estressado, você começa a ficar mais irritadiço, você começa a evitar as pessoas a todo quanto é custo. Então você começa, que nem a panela, você começa a estourar. E às vezes o que acontece? Quando você chega lá e você consegue abrir uma panela de pressão antes dela chegar no estourado, mas quando tá lá no pico, mas não estourou ainda, beleza, vai sair pressão pra caramba, vai explodir, tudo vai explodir não, vai sair pressão pra caramba, vai sair aquele ar quente, pô, beleza, é perigoso e tal, porém, ela não explode. Então o que acontece? Por exemplo, quando eu falei de introvertido, eu tô falando de mim também. Eu tenho um limite de quanto eu aguento interagir com as pessoas. E não é que as pessoas sejam chatas, ou que sejam irritantes, ou que eu não goste de pessoas. Pelo contrário, eu adoro pessoas. Mas isso me cansa. Efetivamente me cansa. É como se eu estivesse fazendo um investimento de energia em falar com as pessoas. E o meu jeito de recarregar energia, por exemplo, é ficar sozinho. É fazer alguma coisa sozinho. É ver uma série, é ver um filme, é jogar um jogo sozinho e isolado. E quando eu começo a me cobrar e a colocar mais regras e mais demandas e mais coisas na cabeça, assim, de ai meu Deus, que eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, eu acabo esquecendo que eu tenho esse limite, eu acabo me pressionando, e que nem uma panela de pressão eu estouro. Só que nem sempre o estourar de uma pessoa vai ser aquela stress bomb, sabe? Não vai ser aquela explosão que você diz, ah, meu Deus, ele vai agredir as pessoas e não sei o que. Não quer dizer nada disso. Tá? Só quer dizer que muitas vezes você vai ficar mais estressado e você vai poder se cansar com muita facilidade e, consequentemente, você ficando cansado, você vai poder sucumbir a certos problemas psicológicos ou emocionais, como, por exemplo, depressão. No caso, a gente corre o risco de fazer uma supercompensação, sabe? Então você força a barra, porque você você fez uma promessa, ou você fez alguma coisa, ou um compromisso, o que quer que seja. Você força uma barra para ir além do seu limite. Como resultado, você vai chegar depois e forçar na compensação também. Então você vai ficar tipo uns 10 dias isolado, sem falar com ninguém, sem fazer nada, sem dar sinal de vida. Um outro exemplo que eu poderia dar é de completamente diferente, mas de academia. Você tem um limite que o seu corpo suporta, de exercícios e coisas. Claro, um limite de academia é muito mais fácil de entender, porque é uma coisa física, tá? É uma coisa física. Então você está sentindo ali a dor, você está sentindo a musculatura ceder ou aguentar. Então você consegue medir com mais facilidade, tá? Quando a gente fala de limites psicológicos ou limites sociais, eles são muito mais difíceis de se colocar. Porque o mesmo limite para um não é o mesmo limite para o outro, e não depende de quanto exercício você faz. Então, assim, o que acontece? Quando a gente chega numa academia, a gente tem uma quantidade de exercício que a gente suporta. E aí a gente chega lá e faz além daquela quantidade. A gente passa do nosso limite. Geralmente a gente vai sentir muita dor muscular. A gente vai ficar vários dias até sem conseguir se exercitar direito, porque a gente vai possivelmente distender o músculo. E como consequência, o que vai acontecer? Você vai ficar sem ir na academia. Diversos dias. Por quê? Porque você está com o músculo distendido, você está machucado, você está lesionado. Porque você passou do seu limite. Então, como consequência, a gente sempre vê que quando a gente passa dos nossos limites, a gente quebra de uma certa maneira, tá? E aí a gente precisa de mais tempo para consertar.
Então, muitas vezes a gente não tem nem sequer a oportunidade de respeitar os nossos limites, tá? Porque muitas vezes a gente está preso em cobranças do dia a dia, a gente tem um emprego e a gente tem que pagar as nossas contas, e a gente tem que fazer tudo, e isso é uma coisa que não nos espera, digamos assim, eles não estão nem aí se você está bem ou não. Mas é muito importante que você, pelo menos você, respeite seus próprios limites. Às vezes até coisas mais bobas, como brincadeiras, sabe? A pessoa fica te provocando, ou te cutucando, ou te enchendo o saco, ou te invadindo de alguma maneira. E você sabe que cabe sim a você impor os limites. Cabe sim a você chegar e dizer: cara, isso é cansativo, cara, eu não quero mais isso, eu não gosto disso. E você tem todo o direito do mundo de colocar isso. Porque limites, eles existem por uma razão. Eles existem para que a gente não exploda, eles existem para que a gente não passe por esse ponto de quebra, tá? Então, se algo está chegando no seu limite, e você sabe que está chegando no seu limite, porque a gente sente bastante que está chegando. Não tenha medo de, seja falar, caso seja assim que resolva, seja parar um pouco, caso seja aquela exaustão padrão, nem de extravasar, sabe? É muito importante a gente tirar um tempinho para respeitar os nossos próprios limites. Inclusive, muitas vezes é a gente que não respeita os nossos próprios limites, tá? Até quando a gente deixa outra pessoa ultrapassá-los. Quando a gente deixa... Quando a gente fala assim: cara, eu não quero beber. Eu vou sair hoje e eu não quero beber. E aí o seu amigo bota cerveja no seu copo e fala: aqui não quer beber o quê? Que não sei o que, não sei o que. Você não precisa pegar aquele copo e beber. Você pode chegar e falar: cara, não, eu não quero beber. E deixar pra lá. Sabe? E passar adiante e falar: cara, eu não vou beber, eu falei que eu não ia beber. Ponto. Sabe? Não deixa os outros definirem o limite do que é bom ou não pra você. Você sabe os seus limites melhor do que ninguém. Você sabe o quanto aquilo te atormenta e quantas noites você não dormiu ou quantas noites você acordou antes da hora por causa daqueles seus limites que foram ultrapassados, invadidos ou quebrados, seja por outros, seja por você mesmo. No fundo, a gente sempre tem uma participação em toda quebra de limite que acontece com a gente. Que é justamente a questão de que a gente muitas vezes permite que os outros ultrapassem os nossos limites. Mas isso é algo que veio como aprendizado, tá? Todos os vídeos que eu faço aqui, vocês sabem que são aprendizados pessoais, são coisas que eu fiz, vivi, né? E que vem da vida, vem de aprendizado de vida. E que realmente eu aprendo que muitas vezes, meus amigos até ficam putos comigo por isso. Eu não respondo, ou não falo nada, ou não interajo com as coisas. E muitas vezes é porque a melhor resposta é o silêncio, digamos assim. A minha resposta é: cara, eu tô precisando de um tempo, eu tô precisando de um espaço, eu tô precisando de espaço pra mim. Meus amigos mais próximos já me conhecem, já sabem disso, né? Mas a galera que chega nova, principalmente, estranha muito isso. Eu acho que é lógico, racional, normal que estranhem. Não que isso vá mudar o meu comportamento, mas é natural que estranhem. E basicamente o que quer dizer isso é que muitas vezes eu paro, e não é que eu não responda por maldade, ou porque eu acho desinteressante, ou por qualquer coisa do tipo, mas é que eu não tô no momento daquilo. Às vezes eu tô simplesmente cansado e querendo parar e não ter contato com nada no universo. Então eu não entro num Discord, eu não respondo uma mensagem no WhatsApp, eu não faço nada do tipo, porque eu preciso de tempo comigo. E eu já conheço as pessoas e eu sei que é um negócio tipo assim:
Aí você fala, não, cara, mas não sei o que, a pessoa insiste, a pessoa fala, não, mas você tem que fazer, não, mas faça isso, não, mas venha pra cá, não, mas faça aquilo. E eu sou muito bonzinho, digamos assim, eu sou muito bonzinho com os outros, né? Comigo nem tanto. Comigo, o chicotinho, a gente tá sempre aqui, ó. Pá, 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 sabe? Tô sempre naquele auto-julgamento, auto-flagelação, né? Mas o ponto focal é justamente que eu não. Muitas vezes eu não vou porque eu sei que eu vou acabar cedendo. E eu sei que não é mal, eu vou só entrar e conversar e não sei o que, só que aí a gente entra pra uma conversa de 10 minutos e se torna uma conversa de 6 horas. E aí tudo aquilo que você queria fazer, eu queria gravar um vídeo, eu queria editar, eu queria lançar, eu queria jogar um jogo, eu queria fazer uma coisa, já passou aquele tempo. E não se sinta mal priorizado por isso. Mas é uma. Mas você que tem que definir suas prioridades e não os outros. Não é, fala comigo porque eu quero ser a sua prioridade agora. Não. É você fala, cara, beleza, você é legal, eu não tô te rebaixando por isso. Mas a minha prioridade no momento é estudar. Minha prioridade no momento é jogar. Minha prioridade no momento é gravar. Minha prioridade no momento é assistir o filme tal. Então, você coloca a sua lista de prioridades. E lembre que elas não são definitivas. Tudo ok em mudar suas prioridades de tempo em tempo. E tudo isso envolve os seus limites. Envolve os limites que você impõe, que você coloca. E que você tem que ser a primeira pessoa do mundo a respeitá-los. Porque se você não respeitar os seus limites, ninguém mais vai respeitar. Entende? Então, eu acredito que você deve entender isso, né? Pensa o seguinte, se você não reclamar que você não gosta de ser cutucado na costela, e você tem uma pessoa, ou duas, ou três, ou 15 que são inconvenientes e ficam te cutucando na costela, mas você não comenta nada, se você não comenta nada, ninguém vai saber que tá errado. Sabe? Se você chegar lá, dar risadinha, não sei o que, só que no fundo aquilo tá te irritando, mais cedo ou mais tarde você vai ficar. Quando chegar no seu limite, você vai ficar puto, vai querer bater naquela pessoa de volta, vai ficar agressivo. E você é que vai estar errado, porque você não impôs o limite em momento algum, e você foi lá e agrediu a pessoa de volta. Então, né? Sempre respeite seus limites. Entenda, identifique e imponha os seus limites. E não tenha medo de dizer que eles estão ali, que eles existem, porque todo mundo tem limites e é natural. É uma coisa padrão da vida. E quando a gente não respeita os nossos limites, a gente machuca a si mesmo e a todo mundo ao nosso redor. Tá bom? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse nosso papo sobre limites. Eu espero que vocês tenham, que vocês consigam identificar os seus limites e consigam respeitá-los. E que vocês respeitem o limite dos outros quando as pessoas falem umas coisas. E vocês entendam que não é algo pessoal, não é algo ruim, não é algo maligno nem nada do tipo. As pessoas só têm limites, e limites são diferentes de pessoa para pessoa, de acordo com as experiências, pensamentos, criação e tudo mais. Ok? Então, meus amigos, muitíssimo obrigado a todos vocês. E como sempre, GG e até logo.